Quantos realmente cantaram esta canção, acreditando que Deus pode resolver os seus problemas? Diga amém. Eu vou levar meus problemas a Deus, né? Bom dia, igreja. Quero agradecer a vocês a compreensão de ter me escolhido como um dos pastores da igreja há 15 dias atrás. Motivo que, para mim, é muito gratificante. Meu problema atual, nós temos muitos problemas, era poder falar para vocês. Eu estou com essa voz de radialista, né? Essa voz possante, porque realmente estava com um problema na garganta. Mas eu fiz como vocês cantaram, dizendo amém, Senhor, meu problema de fala é do Senhor. Eu sou simplesmente um canal que vai falar à tua igreja. E pela misericórdia de Deus estou aqui falando para os irmãos. Amém? Eu quero convidar os irmãos para abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Os irmãos vão acompanhar a leitura que farei do versículo 1 até o 10. Lucas 7, você pode abrir a sua Bíblia, como eu sempre falo, você pode também conectar aí a sua Bíblia, né? Você pode acessar a sua Bíblia, que foi mais uma mídia que Deus permitiu que chegasse aos dias de hoje, para que nós pudéssemos ler a palavra do Senhor através do celular, dos smartphones, etc. Lucas 7, os irmãos acompanham os versículos de 1 a 10. O título é Jesus cura o empregado de um oficial romano. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas ao povo, foi para a cidade de Cafarnaum. Havia ali um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito. O empregado estava gravemente doente, quase morto. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedirem a ele que viesse curar o seu empregado. Eles foram falar com Jesus e lhe pediram com insistência: esse homem merece de fato a sua ajuda, pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Então Jesus foi com eles, porém, quando já estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa. E acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um, vá lá, e ele vai. Digo para outro, venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isto, e ele faz. Jesus ficou muito admirado quando ouviu isso, então virou-se e disse para a multidão que o seguia: eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Aí os amigos do oficial voltaram para a casa dele e encontraram o empregado curado, aliviando a bagagem dos problemas. Veio essa palavra ao meu coração, amados, porque eu acredito que todos nós temos pelo menos um problema sendo enfrentado, pelo menos um obstáculo a ser vencido, porque problemas são obstáculos. Problemas são questões que vêm à nossa vida e que é necessário que nós consigamos vencê-los dentro da medida do possível. Mas há problemas realmente que são intempestivos. É como um acidente de trânsito, você está muito bem, de repente você é abalroado. Eles caem na sua vida. Me lembro de um curso que eu fiz pela Escola Superior de Guerra, pela ADESG, Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, que eles identificam problemas, eles criam o que eles chamam lá do cenário futuro, mas eles fazem uma análise que eles chamam de conjuntura atual, e aí eles elencam dentro desse curso
os óbices, os antagonismos, que são os problemas. Então, a doutrina dessa escola diz o seguinte: existe um cenário atual que se aplica a qualquer área da sua vida, não só na área militar, mas existe um cenário atual na sua família, no seu trabalho, na sua relação com seu marido, com a sua esposa, na sua família, na sua casa. Existe um cenário atual que pode estar com problemas. Mas você pode mentalizar um cenário perfeito, que lá eles chamam do bem comum. E os estrategistas dessa escola, então, eles dizem como vencer os óbices. E nos ensinam, então, as técnicas militares para vencermos os óbices. Essa escola não tem Jesus. Mas eu quero te convidar a você pensar no seu maior problema hoje. Você já deve ter orado por ele. Mas eu quero te convidar também para que você já comece a mentalizar qual é o cenário ideal depois de ter resolvido este problema, amém? Comece a mentalizar o que seria ideal: a cura, o emprego, o meu marido ou minha esposa de volta, o meu filho liberto das drogas. Comece já a pensar que Deus já te concedeu essa vitória, querido. O oficial romano que falamos aqui no texto, que lemos sobre ele também tinha um problema, um obstáculo. Ele estimava muito o empregado, e esse empregado estava quase morto. No versículo 2, estava quase morto. Então ele apela para Jesus. Queria convidar você a apelar somente para Jesus essa manhã. Porque, como nós falamos, existem problemas que você pode evitar. Uns caem como que paraquedas na sua vida, mas outros você pode evitar. Você quer ver, por exemplo, quando seu pai ou sua mãe te avisa: olha, cuidado com aquela amizade. Mas você insiste em andar com aquela pessoa. Mas seu pai e sua mãe falam: cuidado com aquela amizade. Aí aquela amizade vai te conduzir. Estou falando para alguém aqui, me perdoe, tá? Mas aquela amizade vai te conduzindo para caminhos que você talvez não tenha mais como voltar, e você se mistura com pessoas, com ações, com gestos, e você foi advertido antes. Outras pessoas arrumam problemas para a sua vida devido à cobiça que tem, ou que exercem, que não conseguem controlar. Outros pela mentira, e assim sucessivamente. Sabe, são problemas que nós podemos evitar. Crises financeiras, desempregos, problemas conjugais, morte, doença, não. Elas vêm mesmo. E é o caso do texto: uma doença grave de uma pessoa quase morta. Mas nós podemos tomar duas atitudes diante dos problemas. Vejam a primeira questão: nós podemos lamentar. Nós podemos ficar amargurados, depressivos, e alguns até se revoltam contra Deus. Isto, amados, é ser humanos. Isto aí é ser gente. Ter estes sentimentos faz parte da nossa inconsistência humana de reagir diante do problema. Uma grande categoria de pessoas fica por aí lamentando. Há casos em que os pastores convidam para levantar ou vir à frente e traga o seu problema aqui. Aí o pastor ora pelo problema. Aí depois ela fala assim: problema, vamos embora. O pastor já orou para nós. Aí dá a mão para o problema e volta para casa. Vai lá continuar lamuriando aqueles problemas. Mas nós podemos também adotar a seguinte questão: confiar em Jesus, convicto de que Ele nos ajudará a resolver os problemas. Salmo 107, versículo 13, que estaria diz: então, na sua angústia, gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Você está pensando ainda no seu problema? Nós vamos aprender agora com o texto se existe alguma fórmula,
se existe alguma maneira, alguma forma de que nós possamos fazer para ajudar Jesus a resolver o nosso próprio problema. Vamos tentar extrair desse texto algumas ideias, algumas soluções que eu quero compartilhar com os irmãos. Vejamos, para que Cristo ajude a resolver nossos problemas, é necessário crer que Jesus pode resolver nossos maiores problemas. Vamos ao versículo 3, quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedirem a ele que viesse curar o seu empregado. Observe, quando o oficial romano apenas ouviu falar de Jesus. Se nós andarmos com a Bíblia um pouquinho para trás, no capítulo 4, versículo 37, nós vamos entender por que essa notícia foi dada para o oficial. Capítulo 4, verso 37 diz: as notícias a respeito de Jesus se espalharam por toda aquela região e chegou lá em Cafarnaum. E o oficial então soube: há um Jesus andando e curando pessoas, livrando elas de problemas. Por favor, vão até ele, líderes judeus, e tragam ele aqui, para que ele possa curar o meu servo, o meu empregado. Quando eu escrevi esse tópico, eu me lembrei do Jesus televisivo. Você vai clicando o seu controle remoto da televisão, tem um monte de Jesus ali. Um monte de Jesus. Eu quero te convidar a você chamar o Jesus que venha na sua casa, a seu convite, que entra na sua vida, que entre dentro do seu coração. É esse Jesus. É esse Jesus, porque para que Cristo nos ajude a resolver os problemas, é necessário que nós creiamos que Jesus pode resolver. É necessário, porque só não é possível resolver, meus amados, aquilo que não é real. Então eu convido você a levar o seu problema, a raiz do seu problema a Jesus e crer nele. Em segundo lugar, eu convido a reconhecer que só pela graça alcançaremos o favor de Deus. Somente pela graça. Vamos ler o versículo 6, que está ali. Veja bem, então Jesus foi com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizer a Jesus: Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa. Que fé! Meus irmãos, essa experiência me diz que nós somos indignos. Não há nenhuma dignidade em nós, todos somos pecadores. Mas se nós recebemos o favor de Deus, nós recebemos não porque somos bons, mas foi porque Jesus, o próprio Jesus, quis manifestar a sua graça e o seu poder. Então, no segundo tópico, nós precisamos reconhecer que é pela graça que nós alcançaremos o favor de Deus. É pela graça dele. É pela graça dele que o seu filho será liberto. É pela graça dele que a sua família será restituída. É pela graça dele que os enfermos serão curados. Porque somos indignos. Somos indignos. O oficial romano, ele entende isso, a sua indignidade, mesmo sendo um oficial, um comandante que comandava cerca de 100 pessoas. Ele tinha muita autoridade, principalmente para aquela época. Mas ele sabia como ele era indigno. Então ele manda esse recado para Jesus: Senhor, não se incomode, por favor, eu não mereço que entre na minha casa. Eu não mereço. Mas o que nós aprendemos ainda com este oficial? Que para que Jesus ajude a resolver nossos problemas é necessário depender do poder de Jesus. O versículo 7 diz: E acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Observem, dê somente uma ordem
e o meu empregado ficará bom. Amados, que dependência é essa? Que exemplo é esse? Depender do poder de Jesus, como que um oficial romano, não era judeu, conseguiu entender e captar o tamanho poder que estava sobre Jesus. Como que ele conseguiu entender isso? Porque nós, talvez com o tempo de vida cristã, demoramos a entender e a depender do poder de Jesus. Não há nenhum nome maior do que o nome de Jesus. Não há probleminha, nem problemão, nem problemaço, nem obstáculo, nem sofrimento, que se nós colocarmos a dependência de Jesus, Ele não possa vir e fazer a obra restauradora. Eu creio nisso. Agora, meus irmãos, se você pensa que Jesus não resolverá seus problemas, esteja certo, ninguém mais poderá resolver. Ninguém mais. Dependa de Jesus. Foi isso que o oficial quis dizer: dê somente uma ordem e meu empregado ficará bom. Mas há um outro item também. Nós aprendemos também que sujeitar nossa vida à autoridade de Jesus pode fazer com que Jesus administre melhor os problemas em nossa vida. Vamos ler o versículo 8, que diz o seguinte: eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores, ele disse, e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um, vá lá, e ele vai. Digo para outro, venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isto, e ele faz. Esse homem conhecia poder e autoridade. Esse homem sabia o que era mandar. Esse homem sabia o que era delegar. Mas ele também sabia o que era se sujeitar. Eu acho muito bonito a hierarquia militar. Eu sou fã dessa hierarquia, daquela disciplina. Mas algumas das coisas que me chamam a atenção é que a pessoa entra na corporação, e talvez eu esteja falando para alguns aqui, e ele já almeja chegar a, vamos pegar como coronel da polícia, né? Mas ele começa como soldado, então ele vai a cabo, a sargento, tenente, né? Capitão, major, tenente, coronel e coronel. Ele vai trilhando uma sequência de hierarquia. Toda vez que ele coloca uma identificação de que ele é uma autoridade superior, o inferior vem e o respeita. Este homem, ele disse o seguinte: há outros maiores do que eu, e eu sei disso. E essas pessoas maiores do que eu, elas não são dignas de entrar na minha casa. Ou seja, um coronel não vai visitar o capitão. O capitão que é chamado para visitar o coronel. Esse homem reconhece Jesus como sendo o Senhor dos senhores, o general absoluto, o coronel de poder. Ele conseguiu enxergar isso, por isso ele se sujeitou à autoridade de Jesus. Glória a Deus, porque cabe a nós como servos do Senhor, e a palavra é servos mesmos. Não somos só cristãos, somos servos e servimos ao Deus Altíssimo. Então somos indignos, por isso devemos conhecer e nos sujeitar a toda a autoridade de Jesus, porque todo o poder lhe foi dado aqui na terra, debaixo da terra, lá no céu, em qualquer lugar, todo o poder foi dado a Jesus. E é necessário, irmãos, que submetamos a Ele as nossas dificuldades, os nossos problemas. Mas nós temos mania, né, de determinar as coisas para Jesus, não é verdade? Tem um tal de eu ordeno isso, eu ordeno aquilo, eu ordeno assim, eu ordeno daquele jeito, Jesus televisivo. Alguns aí colocam, tadinho, eles não são atendidos, eles apelam para Santo Antônio. Santo Antônio, não conheço não, mas o Santo Antônio, quando ele não atende o pedido da irmã que quer casar lá,
Eles viram Santo Antônio para a parede, né? Não me atendeu, coloca ele de frente para a parede, né? E alguns eu já vi que colocam ele dentro de um copo d'água também, né? E deixa ele derramar lá no copo d'água. Pobre coitado do santo. Nós temos mania de obrigar as coisas. Não fez para mim, vira para a parede lá, né? Não fez o que eu pedi, coloca dentro de um copo d'água. E o santo não tem nada a ver com isso. Porque você não se sujeitou à autoridade dele. Mas é do homem determinar também. Nós queremos mandar. Nós queremos mandar. Lá em casa a última palavra é sempre a minha, né? Sim senhora, mas isso é uma coisa que está resolvida em casa já, né? Nós temos essa questão lá em casa resolvida. Então, irmãos, você continua pensando no seu problema? Lembra que eu falei no começo qual o cenário que você está vivendo hoje? E qual o cenário proposto que eu falei? Continue mentalizando. Um outro tópico para que Jesus Cristo nos ajude a resolver os nossos problemas está no versículo 9. Cultivar uma fé sincera em Jesus. Veja o versículo 9. Jesus ficou muito admirado quando ouviu isso. Então virou-se e disse para a multidão que o seguia: eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Eu quero convidar a igreja, a cada um de nós, para surpreender Jesus também. Vamos surpreender Jesus com a nossa fé. Eu nunca vi tanta fé na Igreja Batista de Jardim Camburi, podia estar escrito aqui. Eu nunca vi tanta fé com os crentes da cidade de Vitória. Eu nunca vi tanta fé na minha célula como eu vi daquele homem ou daquela mulher. Vamos surpreender Jesus. Vamos cultivar uma fé sincera em Jesus. Assim talvez o sofrimento, o problema, as amarguras, as aflições, Ele nos ajude a passar por elas com maior facilidade. Vou levar meus problemas a Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, porque eu creio no poder da oração. Amados, eu creio que eu posso afirmar, ninguém nasce com fé. Ninguém nasce com fé. Fé é fruto de uma decisão pessoal. Repita comigo, fé é fruto de uma decisão pessoal. Eu decidi crer em Jesus. Eu decidi crer que este Jesus é suficientemente capaz de resolver o meu problema. É isso que eu quero que o irmão pense comigo. Cultivar vem da palavra lá da roça, né? Do interior. Cultivar. Um povo que vive pela fé está ali no interior. Vai chover? Não sei. Está ventando? Talvez sim. Vai cair água? Não sabemos. Mas se ventar agora, a flor do café cai. Se chover demais, a planta não nasce. Se chover de menos, seca. Se der uma chuva de granizo, perde tudo. Aquele povo vive assim, cultivando uma fé. Cultivando uma fé. E planta, e crê que a planta vai nascer. E planta, e crê que aquela planta que nascerá vai os alimentar. Na vida espiritual é assim também. Eu creio, vou lá e planto. Eu creio, vou lá e planto. E creio que ela já virou uma planta capaz de suprir e resolver o meu problema. Porque é Jesus também que faz isso. Você não nasce com fé, eu também não nasço com fé. Mas ela é fruto de uma decisão pessoal. Então, às vezes, não temos os nossos problemas resolvidos, as nossas aflições, os nossos sofrimentos. Porque a nossa fé está menor do que um grão de mostarda.
Porque se do tamanho de um grão de mostarda, não é, pastor Josimar? A gente ia fazer uma festa, uma arruaça. Precisamos cultivar a nossa fé em Jesus, amados, todos os dias. Todos os dias. O tempo inteiro. Em último lugar, dentro desse texto, desse oficial romano que nos ensinou muita coisa, é necessário confiar que Jesus trará a solução no momento certo. O versículo 10 diz: aí os amigos do oficial voltaram para a casa dele e encontraram o empregado curado. Eu creio muito que muitos podem voltar para casa hoje curados. Eu creio que muitos podem chegar em casa para o almoço com o coração aliviado de que Deus, através do seu Espírito Santo, está te comunicando: olha, eu vou resolver o seu problema. Eu vou cuidar de você, vou te ajudar a passar por essa situação. Eu creio. Eu creio. Não importa o tempo, amados. Não importa o processo. O fato é que se crermos, se dependermos, se confiarmos e sujeitarmos e cultivarmos a nossa fé, nós receberemos a bênção do Senhor. Ela está nesta palavra. Jesus pode nos ajudar a atravessar os problemas. Em 1979, eu era garotinho pequenininho. Tem que falar que era bem mais novo, né? Eu era garoto pequeno lá em Castelo, cidade do sul do estado. E nós morávamos numa casa, numa rua, onde naquela casa era uma das casas mais altas. A 2 quadras dessa rua passava o rio Castelo. Então, em janeiro de 1979, choveu no estado do Espírito Santo, uma quantidade boa de água. Falar em água, nós estamos olhando para cima aí, a gente precisa orar de novo, né? Tá uma formação de água difícil aí. Mas deixa eu voltar em 79. Nós ficamos em casa, eu, os meus pais e os meus irmãos, porque anunciaram que ia ter uma enchente, coisa pequena, o rio vai transbordar, coisa pequena. Mas, pastor, nunca entrou água aqui nessa casa aqui. Nem na enchente de 1930, era o comentário que a gente ouvia ali. Entrou água aqui para ficar despreocupado, tranquilo. E nós vamos confiar. Então a água começou a entrar nos vizinhos do lado e tal, outro vizinho da frente. Tinha um vizinho na frente que gostava de tocar música de Roberto Carlos, assim, todo sábado, era uma agonia. Jesus, tem misericórdia, lembrei disso agora. Aí então ele também encheu a casa dele, ali, uma coisa pouca. E todo mundo foi para onde? Para a casa pastoral, porque lá nunca havia entrado água. E nós ficamos ali. E eu, garotinho pequeno, fiquei olhando a escada que dava acesso ao quintal. Eu fiquei olhando ali, o rio chegando. Ele estava a 2 quadras da gente. Quando comecei a olhar o primeiro degrau, o segundo degrau, o trem estava subindo. Eu falei assim: pai, você já olhou lá? É, meu filho, está subindo. Tá, e agora? Já está tudo tomado. A rua, as casas dos vizinhos, os vizinhos lá em casa, a gente pôde socorrer. Filho, se papai do céu quer que a água chegue até aqui em cima, quem pode impedir? Uma coisa eu creio, Ele vai fazer com que a gente saia daqui sãos e salvos. E vai providenciar o resgate. E vai providenciar o sustento necessário para que nós recuperemos tudo que a água pode nos tirar. Então, eu sentei de novo na escadinha, e foi o 3º, o 4º e o 5º degrau ocupados. Então nós resolvemos fazer a famosa entrega para Jesus, né? Agora não tem mais jeito, né? Ajudamos o que podíamos ajudar.
Então a água chegou dentro de casa a 1,12 m, dentro daquela casa. Nós saímos ali a nado, e o bom pastor que se preze, sai com a Bíblia e um terno, né? Para pregar no domingo. Eita fé! Salvou uma Bíblia e um terno, e nós fomos a nado e rebocados ali com os irmãos que passaram nos rebocando. Nós confiamos em Jesus que Ele traria a solução, no momento certo. O problema estava lá, os obstáculos estavam lá, precisavam ser vencidos. Mas Ele nos deu escape, mesmo no meio dos problemas. Irmãos, eu não quero dizer com essa palavra que os irmãos vão sair daqui livres, leves e soltos dos problemas, não. Mas eu quero que o irmão confie que Jesus estará no meio do furacão de problemas que o irmão está passando. E vai te ajudar a sair dessa em nome de Jesus. É nisso que eu creio. É isto que nós pregamos aqui. Eu quero concluir dizendo o seguinte, amados. É importante saber que Jesus se preocupa com nossos problemas. Ele ajuda-nos a suportá-los e a resolvê-los. A cada problema vencido, cresce nossa fé em Deus. Você crê nisso? Queria convidar o grupo de louvor para tocar aqui. Eu postei uma frase para o Diego esses dias no Facebook. E eu falei o seguinte: Diego, toda vez que você remete para Deus o seu problema em fé, você entrega para Deus o seu problema em fé, você está jogando combustível no dom da fé. Sabe, toda vez que você entrega os seus problemas para Jesus, você joga combustível na fé, irmãos. Você joga combustível na fé e a sua fé floresce, e a sua fé cresce. Porque você, assim como eu, um dia decidiu por Jesus. Então, amados, a cada problema vencido, cresce a nossa fé em Deus. Nós vamos cantar e depois a gente vai encerrar. Queridos, eu creio que o maior problema da vida de uma pessoa é ela não ter Jesus como Salvador. Eu queria que você abaixasse os seus olhos agora e interceda por alguém que você sabe que não tem Jesus como Salvador. O texto que nós lemos diz que o oficial romano se utilizou de duas classes de pessoas para chegar até Jesus.
Um foram os líderes judeus que ele pediu para falar com Jesus. E por último, ele pediu os seus amigos para falarem com Jesus. Seja um amigo de uma pessoa agora. Se é um membro da sua família, um colega de trabalho, ore agora por ele. Porque triste coisa, meus irmãos, é carregar esse problema até a volta de Jesus, ou seja, não ter Ele como Salvador e Senhor da sua vida. Agora, se há alguém aqui também que não tem esse Jesus, levante a sua mão e confesse agora. Olha, eu entrego a minha vida a Jesus. Eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, para que Ele cure os meus pecados. Eu vou dar essa oportunidade para você. E se você, sem nenhum constrangimento, quiser levantar a sua mão, pode fazê-lo neste momento. E assim nós entenderemos que você está entregando a sua vida a Jesus. Estou entendendo que todos aqui não têm esse grande problema. Então, amados, agora eu quero te convidar a ficar em pé. Somente aqueles que têm enfrentado uma luta muito grande, um problema muito grande, e que entendeu os 6 passos que nós demos e falamos aqui, e você crê que Jesus pode resolver o seu problema, fique de pé agora que nós vamos orar por você. Seja qualquer problema, você vai levantar e nós vamos orar. Interceda pelo seu problema agora. Amém. Nós vamos orar. Ó Deus, só de pronunciar o Teu nome, Pai, os nossos medos se vão. Ó Deus, em nome de Jesus, pega, Senhor, o medo de cada um aqui, o problema de cada um, o obstáculo de cada um, a aflição de cada um, do Teu filho, da Tua filha que está aqui, ó Deus. E em nome do Teu Filho Jesus, sara este problema, Senhor Deus. Cura a enfermidade, resolva, Senhor, por amor que o Senhor tem por nós, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor, porque sabemos da nossa indignidade, sabemos que somos pequeninos, mas cremos e que pela fé o Senhor pode sarar o nosso coração, sarar a nossa enfermidade, sarar o meu marido, a minha esposa, o meu filho, o meu ministério, o meu trabalho. Ó Deus, em nome de Jesus, a minha crise financeira, o Senhor pode cuidar e sarar, Deus. Abençoe os Teus filhos que aqui se levantam e colocam isso diante do Senhor. Ó Deus, rasgue os céus, mova-se dos céus, se incline para nós, para o favor dos Teus filhos, e traga, Senhor Deus, e restabeleça, Senhor Deus, um cenário novo para nós, um cenário propício para nós, e nós Te daremos glória, Deus, por tudo aquilo que o Senhor já fez, ó Deus, porque nós voltamos para a nossa casa, conscientes de que o Senhor já cuidou do nosso problema, que o Senhor já sarou. No tempo do Senhor, o Senhor já nos resgatou e já nos libertou deste problema, e já Te rendemos glórias por isso, em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode se assentar. Eu quero te desejar, amigo, amiga, irmão em Cristo, um bom domingo na paz do Senhor. Vamos em paz.